Gostaria de perguntar a Vossa Senhoria como é que Vossa Senhoria contrata os representantes comerciais da empresa? Tem um contrato, tem nota fiscal, carteira assinada, os outros? Normalmente, eles emitem notas fiscais de representação. É basicamente um critério um tanto parecido com o IOSAF. Eu verifico a nota e procedo o pagamento, né? Normalmente, a nota fiscal é direta do representante. Essa, em 18 anos, foi a única exceção que ele disse que não tinha empresa de representação, né? Mas o normal o representante, exigir uma empresa ou uma pessoa que tenha uma empresa de representação. Exatamente, e que emita a nota fiscal. Compra a nota fiscal de representação. E ele disse que tinha, deu algumas evasivas para a gente iniciar o negócio, no início do negócio. Tanto que eu falei, nós podemos até acertar a parte econômica, mas a parte operacional eu preciso de um respaldo jurídico. Alguns advogados, até dos empreiteiros, deixaram claro, e a gente está percebendo na Petrobras, o esquema é esse, não só na Petrobras, mas no governo de modo geral, é que se os empresários realmente não rezarem na cartilha, eles não têm contrato, não têm aditivo, não tem nada disso. Isso, pelo menos, foi os depoimentos que a gente tem visto assim. Vossa Senhoria pensa dessa forma? Vossa Senhoria, na contratação, se não fizesse o que o IOSEF colocou, nota fria, ou nota de empresa que é fantasma, ou que não seguiu as regras da empresa, só estou dizendo que foi exceção, isso não teria sido exatamente, olha, se eu não fizer assim, eu não vou ter os contratos, eu não vou ter a venda? Não, isso não é verdade. Eu tenho CRCC há 16 anos. Mas CRCC não quer dizer nada. Nunca vendi grandes quantidades. Exatamente. Mas nunca nem ofertei, nem nada. Muito pelo contrário, quando dizem de avaliar os procedimentos da Petrobras, eu sempre, os procedimentos são executados terrivelmente. Então eu não acredito. Eu estou fazendo essa colocação muito bem porque colocado. No depoimento de Alberto Youssef fez na Justiça Federal, para o juiz federal, o juiz perguntou: o senhor discutiu esse assunto com o senhor Márcio sobre a utilização da empresa dele para fazer esses repasses? Ele disse assim: bom, na verdade, quando eu conheci o Márcio Bonilho, a empresa dele passava por grandes dificuldades e foi uma maneira dele também conseguir alavancar as vendas. Por isso ele aceitou fazer esse repasse. Olha, inclusive no depoimento dele, ele tem um momento que eu acho até interessante. Ele diz assim: você sabia que existiam agentes públicos? O Márcio sabia da existência de negócio com agentes públicos? Ele diz: sim, eu sabia, ele sabia. Depois, passa 5 minutos: Excelência, eu acho que ele sabia. Porque passava muita gente lá e tal. No final, sabia ou não sabia? Então fica no ar o que ele fala. Eu, em momento algum, tive acesso que ele teria funcionários públicos no negócio dele, que ele tinha uma ótima relação com diretores de construtoras. Isso eu tinha certeza e era o foco do meu negócio. Agora... Detalhe um pouco mais. Quando Vossa Senhoria contratou o Youssef para ser o seu representante comercial, como é que foi? O que ele prometeu? O que ele disse que tinha condição de fazer? Como é que foi essa conversa? Porque o senhor não conheceu rapidamente em 2 lugares. Não, nós marcamos. Como é que foi essa conversa assim? Eu pedi para ele, eu falei para ele que eu tinha um projeto que eu estava tentando vender. Eu tinha batido em alguns EPCistas, que a gente chama construtores, e a gente colocava que se a gente pegasse os preços internacionais e trouxesse todos os itens, a gente conseguiria ter um ganho
uma diferença de preço muito significativa. E que a gente poderia dividir esse ganho com uma construtora. Só que esse trabalho tinha uma distância muito grande. Mas ele chegou a dizer que tinha uma relação boa na Petrobras, que conhecia o Paulo Roberto Costa, que conhecia alguém da diretoria, que tinha facilidade de vender para os empreiteiros, alguma coisa assim? Não, para os empreiteiros ele sempre falava para mim. Que tinha muita amizade. Agora, uma coisa importante frisar. Hoje eu vejo pela imprensa um Alberto Iosef extremamente diferente do Alberto Iosef que eu conheci. O Alberto Iosef era calado, não falava nada, era pragmático. Algumas vezes eu ia em reuniões, até deixar claro, Excelência, que eu acho importante. Eu ia num prédio, ficava na recepção embaixo, por alguns minutos, ele mandava eu subir, eu entrava numa recepção vazia, ficava aguardando, saía uma menina, me levava numa sala de reunião. Eu ficava dentro dessa sala de reunião, entrava o Iosef, a gente tratava pragmaticamente do assunto. Se você fizesse alguma pergunta ou qualquer pergunta, ele era áspero, né? Ele era áspero e me acompanhava até o elevador. Então, esse era o Iosef para mim. Deixa eu fazer uma pergunta, isso aí é importante. Vossa Senhoria sabia, ou negociou, ou soube de alguma coisa, de que aquilo que estava sendo pago para ele em determinados momentos ia além da comissão, que Vossa Senhoria estava pagando mais do que a comissão? Em momento algum. Vossa Senhoria lembra de uma planilha que tem, e que foi a secretária que mandou? E nós quase... E que estava escrito comissão, repasse. O senhor lembra dessa planilha? Sim. E o que significa o repasse, além da comissão? Exatamente. Eu pagava uma comissão. Sim. E ele dividia essa comissão, repassava essa comissão para 2 executivos da Camargo Corrêa. No caso específico... E Vossa Senhoria não tinha conhecimento disso? No início, não. No meio do negócio, ele falou. Então, o senhor percebeu durante isso que os diretores das empresas... Era só a Camargo Corrêa ou nas outras empresas também que tinha negócio? Só que ele me contou, que eu tive acesso, só esses 2. E em nenhum momento foi falado em outras pessoas? Absolutamente nenhum. Porque... personalidades políticas, Petrobras, nada disso? Deixa eu só explicar uma coisa, Excelência, até para entender. Nenhum agente público teria poder nos nossos negócios. Quem está na empresa é que pode comprar, entendeu? Não sei se eu estou sendo claro. Não haveria nada que o Paulo Roberto, que o Duque, que a Graça, pode ser assim, que a influência... Mas em algum momento ele disse para o senhor, olha, deixa eu dizer para o senhor... Nunca. Quer dizer, vou fazer uma pergunta. O Iosef disse para o senhor assim, olha, esse mês, nessa venda, eu tenho aqui 10% de comissão, mas eu preciso repassar para alguém mais 3%. Vamos emitir a nota, então, de 13%. Não, ele atribuía que dividia com esses 2 executivos. Na comissão dele? Exatamente. Eu tô só para... porque realmente tem aqui um depoimento dele, que diz assim, essa planilha foi elaborada pela Sanco. Aí o advogado da Sanco foi assim, e foi encontrada onde? E o CEF diz, foi encontrada no e-mail da Fabiane, mandado para o e-mail tal. Aí o Iosef diz, na verdade, está bem especificado aí nessa tabela o que é comissão e o que é repasse. Vou explicar novamente, doutor, para que o senhor entenda. Nesses valores que a Sanco repassou para a MO, quanto para a GFD, parte era comissão de venda de tubos, e realmente que ele me devia, parte era valores que a Camargo Corrêa o repassou a maior, para que ele pudesse me repassar, para que eu pudesse pagar agentes públicos, Paulo Roberto Costa e assim por diante. Então, em determinados momentos, pelo que foi dito aqui, a Camargo repassou mais, não foi para os diretores da Camargo, foi para os agentes públicos. E aí a advogada da Sanco, o advogado diz, a questão de para quem que ia esses valores, Iosef,
Não, ele está perguntando, no meu entendimento, se o Márcio sabia quem eram esses agentes públicos. O advogado da ação que diz assim, ele sabia, Youssef, olha, Márcio, olha, o Márcio Bonilho frequentava o meu escritório e sabia que o meu escritório era frequentado por várias pessoas, agentes públicos. Acredito que ele sabia. Aí Vossa Senhoria já falou alguma coisa. Mas aí, aproveitando, para o senhor responder uma coisa só, a Polícia Federal, numa conversa entre o Youssef e o senhor, sócio proprietário da Sanco, dá a entender que efetuou pagamentos vultosos para um ex-diretor da Petrobras e outras pessoas envolvidas no esquema. Olha o que está dito aqui nessa conversa entre Youssef e Vossa Senhoria. Abre aspas. O tanto de dinheiro que nós demos para esse cara, ele tem coragem de falar que foi prejudicado? Pô, faz conta aqui, recebi 9 milhões em bruto, 20% eu paguei, são 7 e pouco, faz a conta dos 7 e pouco, vê quanto ele levou, vê quanto o comparsa dele levou, vê quanto o Paulo Roberto levou, vê quanto o outro menino levou e vê quanto sobrou. Vem falar para mim que está prejudicado, disse o CEF no diálogo grampeado pela Polícia Federal. Exato. Com Vossa Senhoria. Exato. Vossa Senhoria poderia explicar, então, o teor dessa conversa? Que conversa? Sim. Como é que foi essa conversa? Hein? No final das comissões, ele começou a ficar um tanto agitado. Inclusive, essa ligação é uma ligação que ele estava um tanto alterado. E eles começaram, num dado momento, a se desentender. E ele dizia que os repasses não foram efetuados. Eles eram o Alberto Youssef, o Eduardo Leite e o Paulo Augusto da Camargo Corrêa. E eles se desentenderam. Num dado momento, eu não participava desses negócios, mas no final do negócio, eles me chamaram e falaram, a parte da comissão era nossa, e gostaríamos que você esclarecesse quanto você pagou. Eu apresentei a planilha e eles falaram que não receberam. Aí tivemos uma reunião, eles se desentenderam. Eu já tinha encerrado, inicialmente eu entrei pagando comissão para o Youssef. No final do negócio, isso virou comissão para eles. Eu já tinha pago e falei, não tenho mais nada que eu possa fazer para ajudar. Eles se desentenderam, ele teve uma reunião e saiu e me fez essa ligação. Nessa ligação, ele diz claramente, ele está dizendo que se sente prejudicado. Olha quanto de dinheiro eu dei para ele. Nós demos. O Alberto Youssef tinha uma coisa muito interessante. Quando o negócio era ruim, ele falava nós. Quando era algo bom, ele falava eu. Isso já é um hábito dele mesmo. E ele queria me inserir nisso, como se eu tivesse que pagar a comissão novamente. Eu comecei a cortar o relacionamento, porque eu já tinha performado, eu já tinha pago a comissão e não queria mais nem me meter nessa história. No final, Excelência, ele acabou tendo essa ligação e falou a palavra Paulo Roberto. Quando ele foi a primeira vez? Foi a única vez que ele falou. Não há outra. Eu tenho alguns pontos que eu gostaria de esclarecer a Vossa Senhoria. Em 250 interpretações, foi o único momento que ele falou Paulo Roberto. E essa ligação estava com mais pessoas. Eu não sei. Tinha mais gente, tinha um barulho no fundo. Isso, inclusive, pode até ver no áudio, assim. Dá a sensação que ele não está falando só comigo, falando com outra pessoa, falando comigo para outra pessoa ouvir, alguma coisa nesse sentido. Contudo, a realidade dos fatos é que eu até depois... Reescrever. Eu deixei ele terminar. Quem falou tudo isso foi ele. Ele terminou de falar que recebeu a comissão, que gastou tanto com um, tanto com o outro, e que o Eduardo estava reclamando dele
e que ele tinha dado um monte de dinheiro para o Eduardo Leite. Essa é a verdade dessa ligação. No caso do Paulo Roberto, foi a primeira e única vez que ele mencionou, mas eu não tenho certeza, com certeza, eu posso precisar que esse dinheiro não era o Paulo Roberto, pelo seguinte, eu tenho certeza que era Paulo Augusto, porque o outro chama Paulo Augusto, e ele se... O outro diretor que participou. E teve uma coisa importante. Excelência, quando no final dos negócios nós tivemos outra reunião, aí tivemos uma reunião, eu, o Paulo Augusto, o Eduardo Leite e ele, foi dito que eles tinham uma participação. Senhor presidente, só para fazer uma coisa, essa informação que o advogado passou é para falar isso do Paulo Augusto, não? Porque a gente precisa garantir que ele possa falar sem influência. Francamente, eu nem vi o que ele está... A orientação que Vossa Excelência... Ele não colocou nome nenhum. E eu tive... Porque tem que garantir que ele possa falar sem interferência. Claro. E eu estou aberto aqui, Excelência, para falar tudo, eu não tenho problema nenhum. E o que aconteceu? Eu quero dizer a Vossa Excelência, o senhor está falando para mim, tem milhões de brasileiros assistindo essa Sim, no início dos negócios, eu achei que a palavra dele, repasse, nem era para ninguém, que era tudo para ele mesmo e que ele estava mentindo. Depois de um tempo, eu até achei que deveria ser esses dois mesmo, mas que eu não tinha certeza quanto ao Paulo Augusto e quanto ao Eduardo Leite. No final do negócio, houve uma reunião, nós três sentados, e eles confirmaram que não receberam o repasse. Esse diálogo aqui aconteceu quando? Você lembra? Foi já no final do negócio, quando começou a existir o desequilíbrio entre eles, entre os três. Mas esse diálogo foi feito antes da contratação de Vossa Senhoria? Não. Do Paulo Roberto Costa? Foi, né? Foi bem antes. Foi depois que eu contratei o Paulo e que eu já tinha, nessa conversa, eu já tinha até encerrado com o Paulo Roberto Costa. E aí eles pegaram e disseram, ele não repassou o dinheiro e ficou todo com o dinheiro da nossa comissão. E aí eles falaram, faça os pagamentos agora não para o Iosef, para mim diretamente. Aí eu paguei o saldo que eu tinha para os dois. Aí eu tive a certeza que esse dinheiro não foi para nenhum agente público. Eu não quis mencionar nada disso no começo, porque eu queria poupar São Pai de Família, mas acabou acontecendo e eu acabei falando. Nessas outras, porque o senhor Youssef apresentou para Vossa Senhoria várias empresas, a UTC, a Galvão Engenharia. Por isso que o nome... Jaraguá, OAS, Odebrecht, sim. Tomé Engenharia, Galvão Engenharia, Queiroz Galvão, o consórcio Coneste, né? Algum outro diretor recebia também comissão dessas empreiteiras? Não, que eu tenha acesso... Só a Camargo Corrêa? Que eu tenha acesso, o único dinheiro que eu passei para ele e não foi para ele, foi para esses dois elementos. Como é que Vossa Senhoria passou esse recurso diretamente para os diretores da Camargo Corrêa? Foi através de recibo? Eles emitiram notas fiscais de empresas das esposas deles. Sim. É isso que eu já informei as autoridades também. Aqueles recursos repassados às esposas. Exato. Que era o saldo de comissão. Dessa comissão. Exato. Então, isso corrobora com o que eu pensava, que não houve dinheiro nenhum para o Paulo Roberto. Mesmo porque ele não teria absolutamente nada que ele pudesse contribuir com esse negócio. Esse negócio foi feito dentro da Camargo Corrêa. Sim, mas quando Vossa Senhoria contratou o Paulo Roberto Costa, Vossa Senhoria contratou R$10 mil, um prolabore, para ajuda de custo e mais comissão, R$10 mil e mais comissão sobre as empresas que ele iria conseguir para que eu representasse, empresas internacionais que ele iria apresentar. Só que passaram 4 meses, ele não apresentou nenhuma empresa, então encerramos o negócio. Mas ele disse a Vossa Senhoria, quando da negociação do contrato com ele, com a empresa dele, com a GFD, com a
Foi através da GFD essa conversa, esse contrato com o Paulo Roberto Costa? Não. Com a rigidez? Foi diretamente com a Global. Com a Global, que a Global, pelo que eu sei, é do Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa. Até agora né? Ele chegou a mencionar que seria vendido, por exemplo, para a Petrobras no exterior, na África, onde a Petrobras tinha... Não. Eu queria trazer produtos que tinham diferença de preço dos produzidos aqui dentro. O que dá, o que Vossa Senhoria pode dizer? Eu vi no depoimento de Vossa Senhoria, junto ao juiz Moro, que Vossa Senhoria disse que além de... Vossa Senhoria disse isso no depoimento, que além do pagamento da comissão, eu não me lembro se tinha repasse mesmo, mas comissão, tinha momentos que tinha 180% de margem de lucro, e ainda ficaria bem abaixo, 40% abaixo do preço de mercado. O que está acontecendo no Brasil? As empresas que produzem, ou não sei nem se produzem, mas se produzem, têm um preço assim tão maior do que esse material que Vossa Senhoria importa? Os níveis de preço no território nacional, no nosso segmento, são elevados. Sim, mas 300%, 200%? É uma diferença extraordinária. Pode ser por carga tributária, custo Brasil, não sei o quê, pode ser por N fatores. Mas quem é o concorrente de Vossa Senhoria? Quem é que vende tudo para a empresa? Tem alguma empresa nacional que concorre com... São dois monopólios que fazem os tubos, que é a Valorec Mannesmann e a Tenaris Confab. Só esses dois? Só. E Vossa Senhoria é representante? Eu era distribuidor deles e agora eu trago de outras empresas em outros países e vendo. Consigo competir com eles. Mas aqui não tem nenhuma empresa, então, que consegue competir com essas empresas, aqui no Brasil? Elas têm custos, tecnologias, investimento. A empresa, o objetivo era ter uma atividade, tanto que quando eu fui dizer o projeto para o Alberto Iosif, o olho dele quase pulou. Ele viu que tinha uma diferença e ele ficou de responder depois se aceitava ser representante. Só que o que me pegou no contrapé? Ele voltou, ele andou pesquisando na China ali e falou, você vai ter tanto de margem. É diferente. Alguém descobriu que tinha uma margem elevada. Era o momento da Petrobras em franca investimento. As fábricas aqui estavam lotadas, além de questões tecnológicas, questões... Eu sei que qualquer negócio que eu entrar, eu ganho. Eu saio no Estadão, que foi um laudo da Polícia Federal, uma reportagem, que segundo o laudo, tem aqui o número do laudo, 1786 de 2014, do Serviço Técnico Científico da Polícia Federal. O consórcio pagou o equivalente a 1,27 milhão por 155 unidades de um material. E esse mesmo lote de material, desse mesmo produto, foi vendido pela Petrobras ao custo de 16,2 milhões. Você tem conhecimento disso? Não tenho, que esse é um contrato da Camargo Correia com a Petrobras. Isso só quem tem acesso são essas empresas. Eu sei que eles fizeram eu participei de uma competição nos fornecedores e dos fornecedores tradicionais deles, e eu ganhei disparadamente. E eles pediram desconto, negociaram, apertaram, tudo igual. Mas eles compraram da Sanco de mim, a 1,27. E colocou o custo da Petrobras por 16,2. 10 vezes eu não 17 vezes o valor. Francamente, esse número é um número extremamente que eu não tenho acesso e que me surpreende, né? Contudo,
precisamos ver se na média, se é uma coisa pontual, um erro de digitação, alguma coisa assim. Que eu não quero me comprometer com os contratos dos outros, né? Excelência, eu gostaria de ser responsabilizado única e exclusivamente pelos atos da minha pessoa e pelos atos da minha empresa. Provavelmente... Isso eu vendi barato, entreguei... Provavelmente será, né? Somente... Tomara que... Eu agradeço muito. Bem, isso aí Vossa Senhoria respondeu em termos de faturamento, como vendia para as empresas, então não tem como, né? Quem superfaturava, evidentemente, as empreiteiras. Né? Isso aí nós já é público e notório já o superfaturamento. E é bom registrar aqui, porque é sempre bom registrar para as pessoas entenderem, relator, de que na LDO de 2010, que foi votado em 2009 pelo Congresso Nacional, o Congresso acatou uma recomendação do Tribunal de Contas da União para que suspendesse as obras de Abreu e Lima. O tribunal recomendou, o Congresso votou a LDO retirando isso e foi vetado pelo presidente Lula. E nós vimos agora, nessa reportagem, o e-mail encaminhado do Paulo Roberto Costa para a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, dizendo que o tribunal estaria restringindo isso para que houvesse essa interferência. E a interferência aconteceu, o Lula vetou. E por irresponsabilidade do Congresso, não se votou o veto. Porque se nós tivéssemos feito a nossa parte, não porque eu não estava aqui, mas se os congressistas na época tivessem votado a LDO, né, o veto imediatamente, nós teríamos evitado todos esses desvios da Petrobras, que foram bilhões e bilhões. Portanto, senhor presidente, só para os finalmente, é evidente que nós teremos, eu vou apresentar um requerimento de acariação, que eu acho que resolve a situação do senhor Márcio Andrade com o Youssef. Sim. Porque fazendo a acariação, nós saberemos o que de fato aconteceu. Né? Vossa Senhoria falou com muita segurança, apesar que eu particularmente acho que Vossa Senhoria conhecia, tanto é que conhecia o que era pago para os diretores das empreiteiras, mas no Brasil é assim, né? Quer dizer, todo mundo pede propina, todo mundo pede comissão, é uma loucura total, seja público, seja privado. Então, talvez Vossa Senhoria tenha tratado isso como se fosse uma coisa normal, mas não é normal. Né? O que a gente fica na dúvida aqui, nessa conversa que nós teremos que ter com o Youssef e com Vossa Senhoria, é com relação aos agentes públicos. Sim. Né? Porque, pelo que está aqui, nos depoimentos de Youssef, Vossa Senhoria sabia, né, que seria repassado comissões, e estava, inclusive, na planilha os repasses, mas é uma questão de... Comissões, no momento oportuno. Né? Comissões. Mas na planilha tinha comissões e repasses. E o Youssef deixou muito claro, olha... Comissão era o que o senhor pagava para ele e era dele. Ele não distribuía com ninguém. Comissão era dele. Mas e o que ele disse era a parcela da comissão que ele pagava para os outros. Não foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte, que o que está na coluna de comissão é dele e ele, das comissões, passava para os diretores da Camargo. O repasse, e aqui tem o depoimento dele, diz que a Camargo Correia já solicitava que aumentasse o valor para ser repassado para o Paulo Roberto Costas e outros. É o que está dito aqui no depoimento dele. Então, na coluna repasse, já era propina para ser repassado para o Paulo Roberto Costas e outros que nós queremos saber quem são esses agentes. Acho que talvez com a cariação a gente poderá desvendar esse mistério. Mas era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zalci Lucas. Queria agradecer de uma forma especial ao nosso relator, Adroque Afonso Florencio, que permaneceu durante toda essa oitiva, agradecer a todos os parlamentares que aqui estiveram, senhoras e senhores da imprensa, especial advogado do depoente, doutor Luiz Flávio Durso, nosso muito obrigado. Agradeço a todos e dou, Carlos Brinco, agradeço a todos vocês e dou por encerrada mais uma reunião da CPMI da Petrobras. Muito obrigado.